sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, hoje eu gostaria de retomar um assunto que já havia falado com vocês na apresentação inicial do nosso canal, da necessidade, da importância que nós temos que ter em relação à filosofia e à sociologia. Esses dois conteúdos que eles trazem um fomento indescritível tanto para o aspecto cultural quanto para o aspecto social, principalmente a filosofia, porque a filosofia ela colabora para uma série de outras áreas do conhecimento. A filosofia impulsiona a química, a física, a biologia, a matemática, a política, a teologia e tantas outras áreas, incluindo a própria sociologia. Então nós temos que ter um respeito enorme por parte dessas duas disciplinas que contribuíram para todo o nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade. Se nós olharmos mais a fundo da filosofia, se nós voltarmos lá naquela divisão da filosofia em períodos ou em áreas, se nós pegarmos o terceiro período, que ficou conhecido como período sistemático e que traz para nós como principal referência Aristóteles, nós vamos ter nesse período uma sistematização, uma classificação de todos os aspectos do conhecimento que estavam até então disponíveis à época. Então Aristóteles ele começa a sistematizar, ele começa a classificar tudo o que existe em nosso meio social e com isso nós temos um ganho enorme para o aspecto científico. Então tudo começa a se desenvolver com uma maior naturalidade, porque quando eu sistematizo, quando eu classifico, eu otimizo o meu tempo, eu otimizo os meus resultados. Então, consequentemente, os avanços eles irão acontecer de uma maneira mais natural. Então nós precisamos voltar a nossa atenção a esses dois conteúdos, que eles colaboram de uma maneira enorme para a nossa construção de identidade social. Então a filosofia ela trouxe inicialmente, lá na Grécia Antiga, no período sistemático, a importância da sistematização, da classificação do conhecimento que está à nossa disposição, contribuindo para o processo científico. E a sociologia? Qual que é o papel da sociologia no nosso desenvolvimento, na nossa formação enquanto sociedade? Bom, nós temos movimentos sociais de grande relevância. Nós começamos com o positivismo, passamos pelo Renascimento ou pela Revolução Científica. Na sequência nós temos Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial e tantos outros movimentos que foram agregando a essa nova sociedade que está se formando, porque a nossa sociedade ela está num processo contínuo, o desenvolvimento ele é ininterrupto, então nós temos fases extremamente relevantes que vêm contribuir para a nossa formação social. Então nós não podemos querer considerar nenhuma questão política, ideológica, nada disso, nós temos que olhar para um objetivo maior, que é sempre o indivíduo e a sociedade, como nós estamos nos desenvolvendo, como nós estamos levando a nossa sociedade, a nossa vida a sério. Então esses dois conteúdos, essas duas disciplinas, eles colaboram e muito para a nossa formação enquanto sociedade. Então não é falar que é meramente a saída do senso comum para o senso crítico, não, vai muito além, isso é a base, é o mínimo que nós esperamos. A partir do momento que nós discutimos esses assuntos, que eles estão sempre correlacionados, nós estamos buscando uma transição do senso comum ao senso crítico e, consequentemente, o desenvolvimento acontece. Por isso que quando nós nos privamos desse debate, nós nos privamos dessa crítica do senso comum e transição para o senso crítico, nós estamos privando e minando o nosso próprio desenvolvimento, porque é só quando nós nos dispomos a conversar, a debater, a ver o que não está encaixando muito bem dentro dessa sociedade, no meio no qual nós estamos inseridos, é que o desenvolvimento ele acontece de uma maneira muito mais significativa. Então nós temos que voltar cada vez mais a nossa atenção para essas duas disciplinas e sim, nós precisamos conversar cada vez mais sobre filosofia e sociologia. Muito obrigada!